Luz Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 40, tema o Evangelho Apocalipse como filosofia de vida, terceiro programa. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da Massa Internética Global Sideral. Muito bem, chegamos à 40ª edição do nosso Luz Sideral, esta reflexão semanal que conta sempre com a colaboração de grandes e livres pensadores, libertos aí de bandeiras, de fanatismos, de proselitismos inúteis e dogmas que normalmente aprisionam a sagrada pessoa humana com seu espírito eterno. Dizia o velho filósofo Humberto Roden, abre aspas, a gente pode não ter religião e ser religioso. A gente pode ter muita religião e não ter religiosidade. Fecha aspas, ponto. Aliás, ele nos brindou com esta bela reflexão, baseada em sua fala sobre Albert Einstein, com quem conviveu, e lembrou que o famoso cientista, apesar de ter sido judeu, não tinha religião, mas era extremamente religioso. Agora, digo eu, o que nos remete a concluir que o importante não é estar neste ou naquele templo, mas sim encontrar o templo que está dentro de nós. Como deixou claro Jesus, a samaritana, no poço de Jacó, quando esta lhe perguntara onde deveria adorar a Deus, no templo de Salomão ou no Monte Garizinho. O filósofo divino responde, vós sois o templo do Deus vivo. Bom, dito isso, prosseguimos nesta série do Evangelho Apocalipse de Jesus como filosofia de vida, hoje na terceira reflexão, e estamos ainda analisando o Evangelho pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dado a grande gama de ensinamentos que o Evangelho nos oferece, para em seguida trazermos também o Apocalipse. 2 livros que se fundem pelo mesmo autor, Jesus, o supremo governante e cofundador do planeta Terra, pelo mesmo narrador também, João Evangelista e profeta, e pelos ensinos filosóficos e universais e alertamentos preventivos para a vivência de um novo céu, de uma nova terra, anunciados em ambos os livros. É com muito prazer, então, que trago a todos um pequeno, mas valioso trecho do livro Jesus e a Cidadania do Espírito, do escritor Paiva Neto, pela editora Elevação, 2001, na versão Pocket, página 37. Diz o autor, é fundamental compreendermos que a verdadeira cidadania possui origem no céu, de onde realmente viemos, pois há vida antes da vida. Revela-nos o Santo Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se fez foi feito sem ele, Cristo Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bem, aqui Paiva Neto enfatiza a importância de compreendermos nossa verdadeira origem, que é espiritual, ou seja, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito, conforme o Cristo afirmou lá na conversa com a mulher samaritana, já supracitada aqui, E o segundo ponto é justamente esta passagem do Evangelho, onde não deixa dúvida da nossa existência antes mesmo do nosso nascimento ou renascimento na Terra, porque Jesus já existia antes da criação do planeta Terra, criando o orbe terrestre e tudo o que nele há. É certo, então, que nossa origem também é espiritual. Observa, amigos ouvintes, amigas ouvintes. Então, para nos ajudar no assunto de hoje, eu vou chamar a reprogramadora mental e filósofa por vocação, a livre pensadora Lisiane Kodali. Obrigado, Lisiane, mais uma vez aqui conosco. Também te agradeço, Ataíde e ouvintes do programa Luz Sideral. É sempre uma alegria participar destas reflexões filosóficas e é muito interessante quando você nos apresenta este tema, Evangelho, Apocalipse de Jesus como filosofia de vida, porque alguém pode indagar, mas o que a Bíblia tem a ver com filosofia? Bom, a meu ver, a Bíblia não é só a base da religião, mas também da filosofia, da ciência, da economia, da política verdadeira, da verdadeira cultura, da educação, da história da humanidade.
enfim, podemos dizer que a Bíblia é o livro base desta civilização e particularmente esses dois livros, o Evangelho e o Apocalipse, ambos do mesmo autor, Jesus, que junto fecham com chave de ouro a Bíblia Sagrada. Isso tudo para dizer que não podemos ignorar a divina mensagem do filósofo dos filósofos e mestre dos mestres, Jesus, o grande amigo e condutor da terra. Eu trago também como reflexão para todos a primeira parábola que ele nos contou em seu evangelho, que é a parábola da ovelha perdida. Então, disse Jesus: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai em busca da ovelha perdida e procura até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente em seus ombros e volta para o campo. Ao chegar em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu diria que na parte pedagógica e filosófica desta parábola, Jesus mostra-nos o quanto é importante o espírito de misericórdia, de fraternidade e de empatia para com aqueles que enfrentam suas limitações, suas batalhas para vencer o vício do cigarro, da bebida, das drogas, da maledicência, do orgulho, da luxúria, da ganância, da sua própria ignorância espiritual, que é a maior trava para compreendermos o verdadeiro sentido da vida na Terra. Pois a pessoa que ignora a que veio fazer nessa vida ainda não se encontrou em sua própria. Daí esses ensinamentos do Cristo no seu Evangelho e no seu Apocalipse, que faz com que a gente se liberta dessas ignorâncias e passa a ser um cidadão livre das coisas que nos escravizam na Terra. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para finalizar a minha participação no programa Luz Sideral, eu quero trazer um trechinho de uma mensagem psicografada. O autor é Emmanuel e foi psicografada por Chico Xavier. O nome da mensagem é Vencerás. E aqui fala o seguinte: ame sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Essa é uma mensagem que Emmanuel diz, que veio de Jesus de Nazaré, mandada pelo maior comando, que é Deus. Então, palavras de Deus para você. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Que a paz de Deus esteja convosco hoje e eternamente. Um grande abraço, Lisiane Kodali. Grato, Lisiane. Nos trouxe aí a parábola da ovelha perdida que Jesus oferece como grande reflexão, assim como as demais são divinas parábolas do divino filósofo em seu evangelho, né? E você disse bem o quanto é importante refletirmos sobre o espírito de caridade, de empatia, de amor, né? Para com o nosso semelhante, particularmente aquele que sofre, como dizia Alzira Zarur, quem não tem um sofrimento qualquer e quem não chora a sua lágrima secreta. E o preciso recado, desses dois luminares da humanidade, Emmanuel e Chico Xavier. E é bom reforçar a todos a nossa visão, sobre a Bíblia Sagrada, dentro do espírito filosófico. É a base, o fundamento da Bíblia, consideramos sempre aquilo que é divinamente lógico, matemático, e não a parte da cultura humana, isto é, a história humana contada pelos seus autores, que também é necessário como história, mas não como sentido de ensinamentos proféticos divinos, A Bíblia tem a parte humana e tem a parte divina. Temos que saber separar o que é humano e o que é divino. É preciso fazer esta distinção
para não confundirmos aí as atrocidades bíblicas como sendo de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Não é mesmo, prezados ouvintes? Bom, dado essa explicação, agora eu convido o sempre presente estudioso, místico e filósofo André Basso. É com você, André. Ataíde e amigos ouvintes de mais um programa Luz Sideral. Eu trago para vocês do livro Sabedoria das Parábolas, de Gilberto Roden, 12ª edição, editora Martim Claret. O título, A Maldição da Figueira Estéril. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 21, versículo 18. Ou Marcos, capítulo 11, versículo 12. E aqui um pensamento. O homem deve ser espiritualmente fecundo, mesmo em ambiente desfavorável. Isso aqui é o centro da parábola, né? Pois bem, as parábolas nasceram de uma intuição espiritual e somente dessa altura é que podem ser realmente compreendidas. Tentemos compreender o sentido real das palavras do Mestre, a maldição da figueira estéril. O texto, referido por Mateus e Marcos, é bem conhecido. Certo dia, passava Jesus com seus discípulos por uma figueira à beira da estrada e aproximou-se dela para procurar frutos, porque estava com fome, mas não encontrou fruto algum, pois, diz o texto, não era tempo de figos. A figueira cultivada produz figos na primavera ou no verão, no outono e no inverno. Perde as folhas e não produz frutos. Jesus, vendo que a figueira estava cheia de folhas, esperava que tivesse frutos, mas não encontrou nada, porque não era tempo de figos. E ele disse, nunca mais ninguém coma fruto de ti. E no mesmo instante, a figueira começou a murchar. No dia seguinte passaram Jesus e seus discípulos pela mesma estrada, e os discípulos, vendo a figueira seca, exclamaram, olha, mestre, como a figueira secou depressa! A figueira da parábola, que simboliza o homem, tinha folhagem sem fruto, sinal de que não era fiel à sua natureza. Toda figueira, quando não tem fruto, também não tem folhas. No inverno ela está sem fruto e nem folhas. Sendo que o símbolo espiritual da parábola visa o homem, segue-se que o mestre se refere a um ser humano fecundo nas coisas do ego externo e infecundo no seu eu interno. A maldição não se refere, portanto, ao símbolo material, a figueira física, mas sim ao simbolizado espiritual da figueira metafísica, ao homem espiritualmente estéril. Esse desapontamento do homem profano é compreensível, mas o erro está precisamente nesse plano da sua ignorância. A parábola parte do plano material e vai ao plano espiritual. É evidente que, no plano material do símbolo, a figueira não tinha outra alternativa, a não ser a da infecundidade. Neste plano, e somente nesse plano, não há culpa que lhe cabe maldição alguma. Ela fez o que podia fazer segundo as leis de Deus. O homem, dotado de livre-arbítrio, não tem apenas uma possibilidade de ser frutífero em condições favoráveis. Pode ser frutífero também em circunstâncias desfavoráveis. Aqui está o centro de tudo isso. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Aqui é eu falando, né? Eu saí do texto do livro. O profeta Daniel conviveu na Babilônia com o rei Nabucodonosor. E era um ambiente extremamente hostil. Ele era um profeta, Daniel. Ficava lá nas masmorras do palácio de Nabucodonosor. Ele e os seus companheiros. Vocês já pensaram, realmente mentalizaram o ambiente que Daniel vivia? Porque a Babilônia era uma orgia total. Era uma vida de luxúria, de ganância, de prazer, de corrupção, de maldade. Então era um ambiente hostil, não era um ambiente celestial. E como é que Daniel recebia a visita do anjo, do arcanjo Gabriel e a presença luminosa de entidades superiores lá na masmorra? Como é que ele conseguia ter visões proféticas dentro da masmorra? Como que ele tinha uma comunhão com Deus, uma ligação com o astral superior lá naquele ambiente desfavorável? Como? É porque Daniel estava integrado no dia do Senhor. Que João fala também no Apocalipse, né? No dia do Senhor. Ele estava integrado no silêncio do espírito. Ele era um profundo buscador da palavra de Deus, do autoconhecimento espiritual, no seu tempo contemporâneo. Ele não tinha uma vida ociosa.
Trabalhava, ajudava as pessoas e nunca parou de colocar sua cabeça para estudar, para meditar, para refletir. Tanto que ele convivia com os escribas. Então Daniel conseguiu, mesmo no ambiente de treva, de infecundidade, dar frutos. Frutos maravilhosos, tanto que tem profecias dele que estão se cumprindo nos nossos tempos de hoje. Está atualíssimo. Como que pode dar fruto num tempo desfavorável? Daniel. Então é isso que está dizendo aqui. O ser humano ele pode dar fruto mesmo em épocas difíceis, porque ele possui livre-arbítrio e dentro desse livre-arbítrio ele pode se programar através da oração, da meditação, do autoconhecimento, pela busca da verdade, da prática da caridade. E prossegue aqui o texto. Vamos voltar para o texto. O homem, graças ao seu livre-arbítrio, transcende as leis automáticas da natureza. Pode produzir frutos bons, tanto em tempo propício, quanto rodeado de circunstâncias favoráveis, como também em tempo desfavorável, quando cercado de circunstâncias adversas, mesmo quando parece ser impossível ser bom. O homem não é necessariamente o produto do meio em que vive e, se o é, prova ser derrotado pelas circunstâncias. Quem é bom em tempo bom é precariamente bom, mas quem é bom em tempo mau, esse é heroicamente bom. Quem produz frutos quando é tempo de frutos é um homem virtuoso, mas quem produz frutos quando, segundo as circunstâncias, não é tempo de frutos, esse é um homem sábio, um homem perfeito, um homem crístico. Ser bom com os bons é fácil, ser bom no meio dos maus é difícil. Os grandes mestres espirituais da humanidade, sobretudo o Cristo, não simpatizam muito com certos virtuosos, que são bons no meio dos bons, mas com os heróis da sapiência, que são bons no meio dos maus. Puros entre impuros, livres no meio de escravos, luz no meio das trevas. A alma da parábola é, repetimos, o simbolizado espiritual e não apenas o símbolo material. No plano do simbolizado espiritual, existe sempre a possibilidade de produzir fruto fora da estação, a despeito das adversidades da natureza e da perversidade dos homens. Se o reino dos céus fosse a querência dos que frutificam em tempo propício e fácil, já estaria o céu povoado de covardes e comodistas. Mas o céu verdadeiro, que está dentro de cada homem, não é para os comodistas, os covardes, os medíocres, os passeadores em largas avenidas. A parábola frisa a necessidade que o homem realmente espiritual tem de se emancipar da tirania das circunstâncias humanas e proclamar a soberania da sua substância divina. No fim, acrescenta Jesus que quem tem fé, isto é, fides, fidelidade, sintonia perfeita com o mundo da realidade divina, esse fará mais do que ele fez com a figueira, fazendo-a secar imediatamente. Este homem poderá até transportar montanhas pelo poder do Espírito. Aqui, lógico que é um significado de grandes dificuldades. Aspas. Tudo é possível àquele que tem fé. Fechar aspas. Ao homem que está realmente identificado com a alma do universo, cuja onipotência é partilhada pelo homem sintonizado com a alma da divindade. Este homem poderá até produzir frutos no meio de circunstâncias adversas. Um abraço a todos. Obrigado, André Basso, mais uma vez trazendo-nos este grande escritor catarinense, Huberto Roden, com essas belas dissertações bíblicas, né? E hoje a explicação da intrigante parábola da figueira, mas bem explicado aí pelo referido filósofo e também pelos seus indispensáveis comentários, André. Grato. Bem, ficamos por aqui hoje, prometendo voltar, com a graça de Deus, ainda com o mesmo tema, na próxima edição. Muita paz, saúde e iluminação sideral para todos. Até a próxima!